I just really heard the Holy Spirit Eu ouvi o Espírito Santo dizer saying that the strength of this house is the heart of God que a força desta casa é o coração de Deus and the arm of the Lord. e o braço do Senhor. That God says He hears your petitions, O Senhor diz que ouve as vossas petições, He hears your intercessions, ouve a vossa intercessão and He answers your petitions with commissions. e Ele responde às vossas petições com comissões. And the voice of evangelism is in this A house voz do evangelismo está nesta casa, as the arm of the Lord that will reach out enquanto o braço do Senhor alcança to gather in those gods. para se juntar aqueles que são de Deus. And I saw a picture. E eu vi uma imagem, I saw this for you, Pastor, e vi isto para si, pastor, and for the church. e para a igreja. When a deer or a wild ox, Quando um veado ou quando um touro selvagem, when they are birthed, quando eles nascem, they fall to the ground, eles caem ao chão. and almost immediately they try to get up, E quase que imediatamente tentam se pôr de pé. and they'll walk. E eles andam, caminham. They're natural animals, São animais naturais. and they're birthed into nature, E são nascidos para a natureza. and immediately they sense the ground and the need to stand and to run. E eles imediatamente sentem o chão por baixo deles e a necessidade de ficar de pé e correr. But I saw you, Pastor, like an eagle E eu vi o pastor como uma águia, or a mighty bird, ou uma ave poderosa. and you were on this nest, E estava neste ninho. and you were covering these eggs with feathers. Eggs? The eggs with the feathers of your. E estava Of who coberto you are. e tinha ovos e tinha lá as penas de quem o pastor é, Like the eagle como a águia. or a mighty bird covers her eggs with the feathers of her body. Ou pássaro poderoso que cobre os ovos com as penas do seu corpo. And then the eggs hatch. Depois os ovos eclodem. And Eles when the abrem. little birds come out, E quando saem os pequenos pássaros, they're destined to influence the earth by being able to fly in the sky. eles estão destinados a influenciar a terra por serem capazes de voar nos céus. But the whole environment of these eggs in their formation, in their birthing, Mas o ambiente destes ovos durante o período de formação e do seu crescimento is the touch of feathers, é um tempo de penas. the very thing they're going to need to fulfill their destiny. As próprias coisas que eles precisarão para cumprir o seu destino. Because Penas. they're going to influence the earth, Porque eles vão influenciar a terra, but they do it by their ability to fly. mas eles fazem isso pela sua capacidade de voar. The eagle will take its own feathers A águia leva as suas próprias penas and put them in the nest e põe no ninho for comfort for the babies. para conforto dos bebés. But it's more than comfort for the babies, Mas é mais do que conforto para os bebés. because these little birds have been hatched in the environment of destiny to fly. Porque estes bebés nasceram num ambiente de destino para voar. And then they're living in this environment of the nest with feathers. E eles vivem naquele ambiente do ninho que tem as penas, The touch that says, you were born to fly, you were born to fly. que lhes diz, vocês nasceram para voar, vocês nasceram para voar. And then the eagle begins to remove the feathers from the nest E depois a águia começa a tirar as penas do ninho and makes the nest uncomfortable. e torna o ninho mais desconfortável. Makes it difficult for the birds to stay in the nest. E o ninho torna-se difícil para os passarinhos continuarem no ninho. And then there comes the moment E depois chega o momento where the little ones are pushed em que os pequenotes são empurrados and they get a revelation. e eles têm uma revelação. We were born to fly. Nós nascemos para voar. And God says that you are strong in my word and you are strong in my spirit. E Deus diz, tu és forte na minha palavra e és forte no meu espírito. And you know that my children were destined to fly, E sabes que os meus filhos foram destinados para voar, but they were also destined to affect the earth. mas também foram destinados para afetar a terra. And because of that, intercession has been birthed in this house, E por causa disso, intercessão foi nascida nesta casa, which is the ability to feel the touch of the Spirit que é a capacidade de sentir o toque do Espírito and to bring the life of the Spirit into the natural, e de trazer a vida do Espírito ao natural. but also the ability to fly Mas também a capacidade de voar is like the outstretched arm of the Lord é como que o braço esticado do Senhor, that goes beyond the boundaries of the nest que vai para além dos limites do ninho to begin to influence
and touch others with the destiny that God has called them para to. começar a influenciar e tocar outros com o destino para o qual Deus os chamou. And I sense that God has put His favor on you. He's put His favor on this house E sinto que o Senhor pôs favor em ti e nesta casa for intercession, para intercessão, touching heaven, tocar o céu the feathers of the bird, e as penas do pássaro and the outstretched arm that reaches what could not be reached before. e o braço estendido que alcança o que não poderia antes ser alcançado. So I bless you in that. E abençoo nisto. Amen. Amém, no nome de Jesus. Okay. Yeah, give Jesus a hand. He's Obrigado, awesome. Jesus. I want to talk to you this afternoon about making disciples of all nations. Esta tarde vou falar acerca de fazer discípulos de todas as nações. God loved the world so much Deus amou o mundo de tal forma that He became flesh. que Ele tornou-se carne. The Word became flesh. A palavra tornou-se carne, o verbo And- tornou-se carne. And He moved into the neighborhood E Ele mudou-se para o nosso bairro, so that we would know the touch, para que nós conhecêssemos o toque, the feel, o sentimento, the heartbeat o bater do coração of our Father God. do nosso Deus Pai. God became flesh, Deus tornou-se carne and in the form of Jesus, e na forma de Jesus, although Jesus was equal to God in heaven, apesar de Jesus ser igual a Deus no céu, He made Himself of no reputation, Ele não criou uma reputação para Ele mesmo. and He humbled Himself, Ele humilhou-se and He took on the size of the neighborhood e tomou o tamanho do bairro à volta, so that the Word could reach the hearts of men and women, para que a palavra possa chegar ao coração de homens e mulheres and He could transform them to become expressions of the Word, e os pudesse transformar para se tornarem expressões da palavra, to become children of God, tornarem-se filhos e filhas de Deus, to be sons and daughters of God that reveal the goodness and the glory of God ser filhos e filhas de Deus que revelam a bondade e a glória de Deus in an everyday world. no nosso mundo do dia a dia. This Word that became flesh, Esta palavra que encarnou He was born in a village called Bethlehem, nasceu numa aldeia chamada Belém, which means house of bread. que significa casa de pão. He was born not in a house that was comfortable. Não nasceu numa casa que fosse confortável, He was born in a cave or a barn, a place where animals lived, nasceu ou num celeiro ou numa gruta, sítio onde animais viviam, a place where creatures lived that their whole destiny was to provide meat and milk and maybe eggs. lugar que existia para que outras criaturas pudessem viver lá e eram criaturas destinadas a dar carne ou leite ou até ovos. God, born in flesh, Deus encarnou, nasceu em carne was not born in a house as we define a house. e não nasceu numa casa que, como nós definiríamos como casa, He was born in a house of bread. ele nasceu numa casa de pão. He was born to be life to the world. Ele nasceu para ser vida ao mundo. When mankind had become separated from God, Quando a humanidade se separou de Deus, they missed the intentions of God. They missed the intentions of God, what God desired. eles perderam as intenções de Deus, o que é que Deus desejava. That God desired to bring life to the world. Que Deus desejava trazer vida ao mundo. So, the place of Jesus' birth, Por isso, no lugar onde Jesus nasceu, there were animals havia animais that gave life to the earth. que davam vida à terra. They gave their wool, Davam a sua lã, they gave their meat, davam a sua carne, they gave their cheese. o seu queijo. I know that the sheep gives cheese because I've been to Portugal, muitas vezes. E eu sei que a cabra dá queijo porque eu já estive em Portugal muitas vezes. So they gave food, Então eles davam comida and the Word became flesh to be food, e a palavra encarnou, tornou-se carne para ser comida, to give life to people. para dar vida às pessoas. He was born in the correct place. Ele nasceu no sítio correto. Some people, in the world, they say, where were you born? Were you born in a barn? E algumas pessoas perguntam, onde é que tu nasceste? Nasceste no celeiro? In America, they say that if you don't take care of stuff well. What, were you born in a barn? E na América dizem que se uma pessoa se for uma pessoa descuidada, que não cuida bem das coisas, perguntam, tu nasceste no celeiro ou quê? Actually, I was born in a barn. Num celeiro não, desculpe, num estábulo. When I was born again, O pastor até diz que de facto nasceu num estábulo. I was born into the living bread of Christ, Porque quando eu nasci de novo, eu nasci no pão vivo de Jesus. so that I would be food for the nations. Para que eu fosse alimento para as nações.
Jesus, the man, Jesus, o homem, he grew up in an ordinary family. ele cresceu numa família normal. His mother was Mary, but his stepfather was Joseph. A sua mãe era Maria, mas o seu padrasto era José. So the creator of trees Por isso, o criador das árvores made articles of wood. fez artigos de madeira. He used a hammer, he used a saw, Ele usou martelo e uma serra. he used a knife. Ele usou a faca. The one who spoke it into existence Aquele que criou, que chamou à existência as árvores, now became one of us agora tornou-se de nós and worked in an everyday world to experience an everyday life. e trabalhava no mundo do dia a dia para experimentar uma vida do dia a dia, do But, cotidiano. but within him was the destiny of a son of God. Mas dentro dele havia o destino de filho de Deus. And he came to put that destiny, to awaken that destiny in every man and woman on earth. E ele veio para colocar esse destino e para despertar esse destino em cada homem e mulher na terra. He came to reveal that although we were born in an ordinary world, Ele veio para que nós percebemos que apesar de termos nascido no mundo normal, do cotidiano, within us is a destiny that's extraordinary dentro de nós está destino que é extraordinário. because we are not like the deer or the ox. Porque não somos como o touro ou como o veado. We are like the eagle. Nós somos como a águia. We were destined to influence our world in a supernatural way. Nós fomos destinados a influenciar o nosso mundo de uma forma sobrenatural. We were destined to be citizens of heaven, but bring heaven's influence into our world. Fomos destinados para ser cidadãos do céu, mas trazer influência dos céus ao nosso mundo. So when this man Jesus was 30 years old, Por isso, quando este homem, Jesus, tinha 30 anos de idade, the age when a Jewish man could become an elder, he could be an inheritor. que é a idade em que um homem judeu poderia se tornar herdeiro, poderia se Jesus tornar went ancião. Jesus went down to the River Jordan Jesus foi ao Rio Jordão and he asked for his father's inheritance. e pediu a herança do pai, But he did not ask for Joseph's inheritance. mas não pediu a herança de José. He asked for his father God's inheritance. Ele pediu a herança do seu pai, Deus. He Deus asked Pai. to have a part in reaching the nations. Ele pediu para ter parte em alcançar as nações. So when he was baptized by John, Por isso, quando ele foi batizado por João, he was not baptized because he was a sinner and he needed to die so that he could live. ele não foi batizado porque era pecador e precisava de morrer para poder viver. He was baptized so that he could identify as us and we could identify in him. Ele foi batizado para que ele se pudesse identificar conosco e nós nos pudéssemos identificar nele. And when he came out of the waters of the Jordan, E quando ele saiu das águas do Rio Jordão, the Holy Spirit came on him without limit. o Espírito Santo veio sobre ele sem limite. The feathers came upon the Son of God. As penas vieram sobre o Filho de Deus. As a man, the feathers came on him as the Son of God. Como homem, as penas vieram sobre ele como Filho de Deus. Because it was destiny that every man and every woman, every child of God Porque era destino que cada mulher, cada homem, cada filho de Deus would receive the Spirit of God. recebesse o Espírito Santo, o Espírito de Deus. That the anointing of heaven would come upon Que a them. unção dos céus viesse sobre nós. So that in an ordinary world, Para que no mundo normal they could bring the influence of the love of a supernatural Father. pudessem trazer a influência do amor de Pai sobrenatural. An anointing that casts out devils. Uma unção que lança fora os demónios, que expulsa demónios. An anointing that heals the sick. Uma unção que cura os enfermos. An anointing that takes limited measures and makes them unlimited measures. Uma unção que pega em medidas limitadas e torna-as ilimitadas. An anointing that makes impossible circumstances absolutely a path. Uma unção que torna situações impossíveis caminho possível. An anointing that takes where there is a lack of celebration and brings the fullness of celebration. Uma unção que pega em algo que não há capacidade para celebrar, mas torna uma celebração completa. He did not do it as God. Ele não fez isto enquanto Deus. He did it as a human being, Ele fez isto enquanto ser humano, as a son of God, enquanto filho de Deus. a new firstborn of a new race, Primogênito de uma nova raça. a firstborn of redeemed humanity. Primogênito da humanidade redimida.
He was fully God, Ele era totalmente Deus, but he emptied himself of being fully God to become fully man as a son of God. mas ele era totalmente Deus, mas ele esvaziou-se da sua divindade para se tornar totalmente homem, enquanto filho de Deus. He wanted to demonstrate the love of God in an everyday world. Ele queria mostrar o amor de Deus no mundo normal. He came to tell all sinners, Ele veio dizer a todos os pecadores: shame off of you. Tirem a vergonha. No need to stay away. Não é necessidade de afastarem-se. No need to be disconnected. Não é preciso estar desligado. Come to me. Vinde a mim. I am holy, Eu sou santo. and coming to me will make you E holy. vir a mim vai-vos fazer santos também. It's impossible for you to be holy without me. É impossível serem santos sem mim. It's impossible for your everyday world to become extraordinary É impossível que o vosso mundo normal se torne extraordinário, unless you come to the extraordinary one in your everyday world. a não ser que venham àquele que é extraordinário no vosso mundo do dia a dia. And Jesus called some men, E Jesus chamou alguns homens, 12 men. 12 homens, He said, follow me. e disse: Sigam-me. They left their livelihoods and they began to follow Jesus. Eles deixaram o seu ganha-pão e começaram a seguir Jesus. And crowds were attracted to Jesus E multidões foram atraídas a Jesus, because he had feathers. porque ele tinha penas. There was a supernatural testimony of the presence of God in his life. Havia um testemunho sobrenatural da presença de Deus na vida dele. He looked like a man, but he had the touch of heaven. Ele parecia-se com um homem, mas tinha o toque dos céus. He looked like an ordinary person in an ordinary world. Parecia uma pessoa normal, num mundo normal. But when you got around him, you got healed. Mas quando chegavam até ele, ficavam curados. You got delivered. Ficavam libertos. You were touched by the love of the Father. Eram tocados pelo amor do Pai. And for 3.5 years, E por 3 anos e meio, Jesus lived with these 12 men. Jesus viveu com estes 12 homens. These 12 men lived with Jesus. E estes 12 homens viveram com Jesus. Jesus knew who he was, Jesus sabia quem ele era, but these 12 men did not know who they were. mas estes 12 homens não sabiam quem eles eram. Until at the end of his journey, Até que no final da sua jornada aqui na Terra, the Holy Spirit began to reveal to his disciples o Espírito Santo começou a revelar aos discípulos that he was the Christ, the Son of the living God. que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Now, Jesus was the Christ Então Jesus é o Cristo so that you could be the body of Christ. para que nós possamos ser o corpo de Cristo. Jesus was the house that God lives in on earth. Jesus Was. foi a casa onde Deus habitou aqui na Terra. And he came so that we would be the house of God on the earth. E ele veio para que nós sejamos a casa de Deus aqui na Terra. It's Jesus Christ, Ele é Jesus Cristo and we are the body of Christ. e nós somos o corpo de Cristo. Christ is the Spirit of God. Cristo é o Espírito de Deus. Christ is not just an anointing, Christ is God. Cristo não é só uma unção, Cristo é Deus. Do you understand that Holy Spirit lives here? Vocês entendem que o Espírito Santo vive aqui. We live in an ordinary world, Nós vivemos num mundo normal, but we have the Spirit of God living in us. mas nós temos o Espírito de Deus vivendo em nós. Jesus is at the right hand of the Father, Jesus está à mão direita do Pai and he's constantly interceding. e está constantemente a interceder. Not just with words, but with his presence. Não só com as suas palavras, mas com a sua presença. But Holy Spirit is in you, in me, Mas o Espírito Santo está em ti e em mim, constantly interceding. a interceder constantemente. Not just with words, Não apenas com palavras, but with his presence. mas com a sua presença. Drawing into us what is in heaven. A retirar de nós aquilo que está no céu, a pôr em nós aquilo que está no céu. Clothing us with the feathers of life. A revestir-nos com as penas de vida. Causing the fruit, the character of our Father to come from within us. A causar que o fruto e o caráter de Deus venha de dentro para fora. Causing the charisma, the influence, the power of our Father to be upon us. Fazendo com que o carisma, o poder do nosso Pai venha sobre nós. We're not called to live in this world in an ordinary way. Nós não somos chamados a viver neste mundo de uma forma normal. We're called to live in an ordinary world in an extraordinary way. Nós somos chamados a viver no mundo normal de uma forma extraordinária. To know who God is. Saber quem Deus é. So Jesus with his disciples, E por isso Jesus com os seus discípulos,
he lived with them. Ele viveu com eles. They lived with him. E eles viveram com ele. 7 days a week, 24 hours a day. 7 dias por semana, 24 horas por dia. They experienced what appeared to many to be an ordinary man, Eles experimentaram aquilo que para muitos parece ser homem normal, but they found that this ordinary man had the anointing of heaven. mas eles perceberam que este homem normal tinha a unção dos céus. And at the end of his life, E no final da sua vida, in John chapter 15, em João 15, he says to his disciples, ele diz aos seus discípulos, he says, I'm just going to paraphrase. vou I'm going to parafrasear, start out around verse 9. I'll go through verse 17. I'm not reading it word for word. You can do that on your vou own. começar no versículo 9 e vou até 17. We were starting at verse 9 through 17. 9 a 17. So I don't want to get lost in the verses. Não vou The estar agora a assignment ler. is you read the A verses. missão é vocês leiam os versículos, ok? See if I'm telling you the truth. E depois vejam se eu estou a dizer a verdade. But in the story, Mas nesta parte da história, he says to his disciples, as the Father has loved me, ele diz aos seus discípulos, como o Pai me amou a mim, I have loved you. eu vos amei a vós. He's saying this to his Ele disciples. está a dizer isto aos seus discípulos. As the Father has loved me, I have loved you. Como o Pai me amou a mim, eu amei a vocês. I didn't do that with meetings. Não fiz isto com reuniões, I did it by living with you, you living with me. eu fiz isto vivendo convosco e vocês vivendo comigo. I said, follow me. You began to follow Eu me. disse, sigam-me, e vocês começaram a seguir-me. We ate fish together. Comemos peixe juntos. We woke up in the morning together. Acordávamos de manhã juntos. You were with me. We touched the sick. We healed them. Estiveram comigo, eu toquei os enfermos, eles foram curados. We cast out devils. Expulsámos demónios, We multiplied bread to bring Multiplicamos pão. food to those who needed para food. trazer comida àqueles que precisavam de comida. You were with me. Estiveram comigo You've lived with me. e viveram comigo. You felt my touch. Sentiram o meu toque. Some of you have even put your head on my chest at night Alguns to de hear vocês, my heartbeat. alguns de vocês até puseram a cabeça contra o meu peito e ouviram o bater do meu coração. And as the Father loved me, I have loved you. E como o Pai me ama a mim, eu vos amei. What made you my disciples O que vos fez meus discípulos was you followed me and let me love you. foi terem-me seguido e terem-se deixado amar por mim. So for 3.5 years, I have been loving you. Por isso, durante 3 anos e meio, eu vos amei. I've not been giving you ideas of ministry. Não vos tenho estado a dar ideias de ministério, I've not been telling you what ministry looks like. nem vos disse o que é que o ministério deve ser. I've been showing you what an ordinary human with an extraordinary connection to God looks like. Eu vos mostrei aquilo que é um ser humano normal, mas com uma ligação extraordinária a Deus. Como é que isso se parece? You are my disciples. Vocês são meus discípulos. And because of that, you'll keep my commandments. E por causa disso, vocês mantêm os meus mandamentos. You'll do what I say. Cumprem os meus mandamentos e fazem aquilo que eu digo. Because you have felt my love. Porque vocês sentiram o meu amor, conheceram o meu amor. The Pharisees thought they were doing what God said, Os fariseus pensavam que estavam a fazer o que Deus tinha dito, but they were following what they thought were rules. mas eles estavam apenas a seguir aquilo que eles achavam que eram regras. But God never wanted rules for Mas- anyone. Mas Deus nunca quis regras para ninguém. What he wanted was right desires for everyone. O que Ele queria eram desejos certos para toda a gente. He wanted all people to desire the right thing. Ele quer que todas as pessoas desejem a coisa certa. He wanted all people to know the love of the Father. Ele quer que todos conheçam o amor do Pai. And so Jesus says, I've spoken things to you. I've demonstrated this to you. Então Jesus disse, eu falei-vos coisas, eu demonstrei-vos coisas. So I want you to abide in this love. E quero que vocês permaneçam neste amor. And he says, greater love has no one than this, E ele disse, não existe amor maior do que este, that he should lay his life down do que dar a sua vida for his friends. pelos seus amigos. Jesus was about to lay his life down. E Jesus estava prestes a dar a sua vida. He's in a room Ele está numa sala and he's talking with his disciples. e ele está a falar com os seus discípulos. And he says, I'm going to demonstrate to you the greatest love. E ele diz, eu vou-vos demonstrar o maior amor. I'm going to lay my life down for my friends. Eu vou entregar a minha vida pelos meus amigos. Jesus knew Jesus sabia that one disciple would betray him. que dos discípulos o trairia. He knew that a disciple would deny him. Ele sabia que dos discípulos iria negá-lo. I'm sure he knew that disciples would hide E and eu, try to
protect their lives. E eu tenho certeza que ele sabia que discípulos iriam se esconder para tentar proteger suas vidas. He knew that in a matter of not too long, Ele sabia que não dali a muito tempo he would find himself hanging on a cross, ele estaria pendurado numa cruz, feeling like he's all alone. a sentir-se totalmente só. But he's demonstrating Mas ele está a demonstrar who God is. quem Deus é. He's demonstrating what an ordinary person with an extraordinary connection looks like. Ele está a demonstrar o que uma pessoa normal com uma ligação extraordinária, que aqui se parece. And in verse 15 of this John 15, E no versículo 15 deste João 15, he says, I no longer call you my servants. ele diz, não mais vos chamo servos, I call you my friends. eu chamo-vos meus amigos. I just said Jesus knew he was going to be betrayed by one, E Jesus sabia que ia ser traído por um, denied by another, negado por outro, hidden by others, que o outro ia se esconder, yet he called them friends. e no entanto ele chamou-os de amigos. God in flesh Deus em carne said, what makes you my friend is not what you do. disse que o que vos faz, meus amigos, não é o que vocês fazem, What makes you my friend is who you are. o que vos faz, meus amigos, é quem vocês são. And although you do not know who you are, E apesar de vocês não saberem quem são, I know who you are. eu sei quem vocês são. You are children of God. Vocês são filhos de Deus. You were not born to live in a natural world in a natural way. Não nasceram para viver num mundo natural de uma forma natural. You were born to be God's love in flesh. Nasceram para ser o amor de Deus em carne. And then he goes in chapter 17, he says, E depois no versículo 17 ele diz, Father, I did not pray for the world. Pai, eu não orei ao mundo, pelo mundo. I only prayed for those you gave me. Eu oro por aqueles que tu me deste. And I didn't lose any of them except for the one I was supposed to. E eu não perdi nenhum deles, a não ser aquele que estava destinado a se perder. John chapter 17. João 17. And then he says, Father, in the same way that you sent me, E ele diz, da mesma forma como tu me enviaste a mim, I'm sending them. eu envio-os a eles. In the same way that you sent me, Da mesma forma como tu me enviaste a mim, I'm going to send them. eu vou enviá-los a eles. So I'm praying, do not take them out of the world, Father. Por isso eu oro, não os tires do mundo, Pai. Keep them safe from the wicked one, the evil one, Mantém-os a salvo do perverso, but send them to the world the same way you sent me to the world. mas manda-os da mesma forma como me enviaste a mim ao mundo. Jesus came to the world Jesus veio ao mundo to make 12 disciples. para fazer 12 discípulos. And by that measure, E por essa medida, even as a small measure can become a great measure with God, assim como uma pequena medida pode se tornar uma grande medida com Deus, Jesus discipling these men Jesus ter discipulado estes 12 homens was the seed by which all nations would be discipled. era a semente pela qual todas as nações seriam discipuladas. In Matthew chapter 28, we have what we call the Great Commission. Em Mateus 28 temos aquilo que chamamos a Grande Comissão. We've made programs out of the Great Commission. Até fazemos programas baseados na Grande Comissão. We have evangelistic lessons and teaching, no doubt, by the Great Commission. Temos ensino acerca do evangelismo por causa desta Grande Comissão. We've made it like baking a cake. If you have the right recipe, it'll turn out. E às vezes até fizemos isto como se fosse uma receita. Se tiveres a receita certa, o bolo aparece, como se fosse uma receita para um bolo. If you put the right elements, you have the recipe for the Great Commission. Se juntares os elementos certos, tens a receita perfeita para a Grande Comissão. It reads like this. E lê-se assim. Make disciples. Go. All authority has been given to me, he says. Jesus diz assim, toda a autoridade me foi dada a mim. This is after he's died, he's been buried, he's risen from the dead. Isto foi depois de ele ter morrido, ter sido sepultado e ter ressurgido dos mortos. He's about to go to heaven. Ele está prestes a voltar aos céus. And he's going to send his disciples in the same way that he was sent. E ele está prestes a enviar os seus discípulos da mesma forma como ele foi enviado. So it's important that they go to Jerusalem so that the promise will come upon them.
Por isso é importante que eles regressem a Jerusalém para que a promessa viesse sobre eles, so the feathers will come upon para them, que as penas venham sobre eles, so that they can go as he went, para que eles possam ir assim como ele foi. so that they can have a part in the inheritance. A herança de Deus, To be ordinary men and women de serem homens e mulheres normais, with an extraordinary connection to God as their Father. com uma ligação extraordinária de Deus o Pai, com Deus o Pai. It cannot be just in theory. Não pode ser apenas na teoria, It has to be with anointing. tem de ser com a unção, It has to be with Holy Spirit, tem de ser com o Espírito inside Santo, and out. dentro e por fora. They have to wear the coat, the mantle of Tem Christ, de the vestir- body of Christ. Tem de vestir o manto, o corpo do corpo de Cristo. And before he goes, E antes de irem, he ele says, ir, he says, all authority has been given to ele me. disse, toda a autoridade me foi dada a mim, In heaven and on earth. nos céus e na terra, As a man risen from the dead. como homem ressuscitado dos mortos. He says, all authority has Toda a been autoridade given me to foi dada a me. mim, In heaven and on earth. na terra e nos céus. Go therefore Por isso vão and make disciples e of façam all discípulos nations. de todas as nações. How did Jesus make disciples? Como é que Jesus fazia discípulos? Did he preach to them long sermons? Pregava-lhes grandes sermões? Did he create Bible programs by which they could be taught? Se criava programas de bíblicos para que eles pudessem ser ensinados? To be a disciple would be to be under the discipline of something. Ser discípulo significa estar debaixo da disciplina de alguém ou de alguma coisa. In Hebrews chapter 4, Em Hebreus 4, the writer of Hebrews writes this in verse 16. o escritor aos Hebreus diz assim, no versículo 16. Because we're tempted by things, we're ordinary people in an ordinary world, Nós somos tentados por coisas, somos pessoas normais, num mundo normal. and because we're tempted to yield to being ordinary people, E porque somos tentados a ser pessoas normais. to bite the hook of sin in some way, E muitas vezes morder o anzol do pecado, de alguma forma. to not understand a revelation of God's love in some way. E de alguma forma não compreender a revelação do amor de Deus. We're tempted. Nós somos tentados. It says that Jesus was tempted in every way that we were tempted. E diz que Jesus foi tentado de todas as formas como nós somos tentados. He says Jesus was tempted in every way Jesus foi we tentado are de tempted. todas as formas que nós somos tentados. But he didn't yield to the temptation. Mas ele não cedeu à tentação. Why? Porquê? Because he had feathers. Porque ele tinha as penas. He was an ordinary man Ele era homem- clothed with an extraordinary connection to Ele era God. homem normal, revestido de uma ligação extraordinária com Deus. A love connection. Uma ligação de amor. And he made a way for us to have that same love connection. E ele preparou um caminho para que nós pudéssemos ter esta mesma ligação. It actually says in John chapter 1, E diz em João capítulo 1, I think it's verse 13, acho que é o versículo 13, it says that when the word became flesh, diz que quando a palavra se tornou carne, when he moved into the quando neighborhood, ele se juntou ao nosso bairro, it says he was a man full of grace and truth. ele era um homem cheio de graça e verdade. He was the only human being on planet Earth that was full of grace and truth. Era o único ser humano no planeta Terra cheio de graça e verdade. Grace is the manifest presence of Holy Spirit in your life that changes you. A graça é a expressão manifesta da presença do Espírito Santo na tua vida que nos transforma. Truth is the word, A verdade é a palavra, but not just the written word, mas não apenas a palavra escrita. the word of God, A palavra de Deus, in the same way that Jesus was the word made flesh. da mesma forma como Jesus era a palavra feita carne. You and I are flesh Tu e eu somos carne, that is called to become increasingly an expression of God's word, que é chamada a tornar-se cada vez mais uma expressão da palavra de Deus, so that it could be said to our disciples, para que pudéssemos dizer aos nossos discípulos: if you've seen me, you've seen the Father. se tu me viste a mim, viste o Pai. So that it could be said in the same way that Jesus said to his disciples, Para que se pudesse if dizer da you've mesma seen forma, me, you've seen the para que se Father. pudesse dizer da mesma forma como Jesus disse aos seus discípulos, que se me viram a mim, viram o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. So we are called to make God visible
Por isso nós somos chamados para tornar Deus visível to our children, aos nossos filhos, our children's children, aos filhos dos nossos filhos, our neighborhood. o nosso bairro. Who has God given us? A quem é que Deus nos deu a cada um de nós? It's not enough just to go and preach and tell them about Jesus. That's an introduction. Não basta apenas ir e pregar o Evangelho e falar acerca de Jesus. Isso é apenas uma apresentação. But you need an exposure to the supernatural love of heaven in a natural package. Mas é preciso uma exposição do amor sobrenatural de Deus, mas num pacote natural. So in Hebrews chapter 4, Por isso em Hebreus capítulo 4, the writer says in verse 16, o escritor diz no versículo 16: "Let us therefore come boldly to the throne of grace, Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono de graça, that we may receive or obtain mercy, para que possamos alcançar ou obter misericórdia and we can find e grace." possamos achar graça. Mercy is a judgment, Misericórdia é um julgamento and it frees us from all of the judgments. e livra-nos de todos os julgamentos. God so loved the world Deus amou o mundo de tal forma that the Word became flesh. que a palavra encarnou. And ultimately, He hung on your cross, my cross, E no final de tudo foi pendurado na cruz, na tua e minha cruz, and He made an eternal judgment for you and I. e Ele fez um julgamento eterno para ti e para mim. Misericordia! Misericórdia. Misericordia! Mercy. Father, forgive them. Pai, perdoa-os. They do not know what they're Eles doing. não sabem o que estão a fazer. Father, forgive them. Pai, perdoa-os. They don't know your love. Eles não conhecem o teu amor. They don't know who they Eles não are. sabem quem são. Forgive them, Father. They don't know who they are. Perdoa-os, Pai. Eles não sabem quem eles são. I'm making a judgment to free Eu them. estou a fazer um julgamento para os libertar, To free them from an ordinary life. para libertá-los de uma vida normal. I want to give them a gift of an extraordinary connection to their Eu quero Father. dar-lhes este dom de uma ligação extraordinária com o seu So Pai. He makes a judgment Então Ele faz este julgamento for anyone who will boldly come and receive it. para todos aqueles que vierem com ousadia e o recebam. Misericordia! Misericórdia. What do you deserve? O que é que tu merecias? You deserve death. Tu merecias morte. You deserve imprisonment. Tu merecias estar preso. You deserve rejection. Merecias rejeição. What judgment did the judge make? E que julgamento é que o juiz fez? Misericordia! Misericórdia. What judgment did the Father make? Que julgamento é que o Pai fez? Misericordia! Misericórdia. Because He wanted to give grace to every one of us. Eu quero dar graça a cada um de nós. Grace is the Holy Spirit Graça é o Espírito Santo in us, em upon nós, us. sobre nós. The anointing of heaven. A unção dos céus. Grace is feathers on the bird. Graça é como penas nos pássaros. It's the manifestation of love that is supernatural. É a manifestação de amor que é sobrenatural. When my second son got his hand shut in my car door, Quando o meu segundo filho entalou a mão na porta do meu carro, when the car door slammed on his hand and it went locked shut and his hand was in the door, quando a porta fechou e a mão dele estava lá e a porta fechou completamente na porta do carro, he did not just need dad's love and mom's love. ele não precisava apenas do amor da mãe e do pai, He needed dad's love in a supernatural way. ele precisava do amor do pai de uma forma sobrenatural. I did not need to look at his hand to know we need dad in a supernatural way right now. Eu não precisei de olhar para a mão dele para perceber que ele precisava do pai de uma forma sobrenatural naquele momento. So I opened the car door Então eu abri a porta do carro and I grabbed his hand e eu peguei na mão dele. and I went, Kurababatasha karabasata rababashata rabasando rokaya brabasita rababasha urasata rabashika rabata. I speak life. Urashaka rabata E eu comecei a orar em línguas I e falei speak vida, life. eu I falo speak vida. healing. Falo cura. Urashaka rabasata raba. And then I looked at his hand E olhei para a mão dele and his hand was normal. e a mão dele estava normal. Why? Porquê? Because I'm an ordinary man Porque sou um homem normal, with an extraordinary connection to my son's father. com uma ligação extraordinária ao pai do meu filho. When my oldest son Quando o meu filho mais velho was 12 years old, tinha 12 anos, I was pastoring church, eu estava a pastorear a igreja and I had an interesting evening. e tive uma noite bastante interessante. I was doing some
premarital counseling with a couple. Estava a fazer aconselhamento pré-nupcial com um casal. And while I was counseling this couple, E enquanto estava a aconselhar este casal, the doors of my office were open, the doors of the building were open, it was hot. as portas do meu escritório e do edifício estavam abertas porque estava calor. And a demon-possessed man came into my office, E entrou um homem possesso por um demónio no meu escritório. Entrou no meu escritório. took a razor blade, cut himself, Pegou numa faca e cortou-se. began to wipe blood all over me, E começou a esfregar sangue sobre mim. and then he ran out of the building. E depois fugiu a correr do edifício. So I thought, Então eu pensei, I must be doing something right. deve estar a fazer alguma coisa certa. I seem to be attracting some attention. Parece que estou a atrair alguma atenção. So I went and I got cleaned up, Então eu fui-me limpar and I sat back down with the couple and e voltei a sentar-me com o finished the casal premarital e counseling. acabei o aconselhamento. When I got done, E quando terminei o aconselhamento, I went to find my 12-year-old son fui procurar o meu filho de 12 anos. and went into the sanctuary of the church. E entrei no santuário da igreja Said, "Have you seen Jonathan, my son?" e perguntei, vocês viram o Jonathan, o meu filho? He said, "Oh, he went to the park with some guy." Ele foi para o parque com um gajo qualquer, com um tipo Now, it was qualquer. not the demon-possessed man, but it was a stranger. He went to the Não era, park with a não era o stranger. homem que estava possuído por um demónio, mas era um estranho. E ele foi para o parque com um estranho. So I went outside the building. Então eu saí do edifício, I went to the park. fui até ao parque I didn't see it. e não o vi. And Father God says to me, Então Deus disse-me assim, Deus o Pai disse-me a mim, "The man has taken your son to molest him." o homem está a levar o teu filho para o molestar. So I go to my office. Então eu fui até ao meu escritório I have no idea where my son e is. não fazia ideia onde é que estava o meu filho. Do I run around the city in a natural way looking for my son to rescue him? Será que eu devo percorrer a cidade toda de uma forma natural para tentar salvar o meu filho? No, I taught my son to hear God. Não, eu ensinei o meu filho a ouvir Deus. He's one of my disciples. I taught him to hear God. Ele é um dos meus discípulos, eu ensinei-o a ouvir Deus. So in my office, I began to Então no meu escritório comecei a orar em línguas. Father, lift his foot from the snare right now. Send your angels now. E começou a orar para que Deus tirasse o seu pé da armadilha e que enviasse os seus anjos. Deliver him now, Father, in Jesus' Liberta-o agora em name. nome de Jesus. 10 minutes later, 10 minutos depois, my son came running in my office, o meu filho veio a correr para dentro do meu escritório and he's crying. e está a chorar. He said, "I'm sorry, Dad. Disse, desculpa, pai. I don't know why I went with him. Eu não sei porque é que eu fui com ele. He wanted me to walk him home. I started walking. Ele queria caminhar comigo para casa e eu fui com ele. I started to feel strange. I started to feel bad. E comecei a sentir mal e a sentir-me estranho. I didn't know. I wanted to leave. Eu só queria ir-me embora. But he kept going. Mas ele continuou a andar. And then I felt your praying, you E praying. depois eu senti que estavas a orar por mim. So I took off running. Então eu saí a correr. Glória a Deus. See? My son O meu is an filho ordinary son é um in filho an normal ordinary world num mundo normal, with a supernatural connection to a father who loves him. com uma ligação sobrenatural a um pai que o ama. And my weapons and his E as weapons minhas are armas not e as armas weapons of the dele flesh. não são armas carnais. They're connections to a father who loves us. A nossa ligação é com um pai que nos ama. So Jesus made disciples by demonstrating that to 12 Por men. isso Jesus fez discípulos demonstrando isto a 12 homens. He was demonstrating the character of forgiveness. Estava a demonstrar o caráter do perdão. Ultimately, on the cross, we rejected him, E mesmo na cruz nós, no final de tudo, rejeitámo-lo. but he refused to reject us. Mas ele decidiu não nos rejeitar. We shamed him, but he refused to put shame on us. Nós envergonhámo-lo, mas ele decidiu não nos envergonhar. We hated him, but he refused to hate us. Nós odiámo-lo, mas ele decidiu não nos odiar. He demonstrated to his disciples Ele demonstrou aos seus discípulos what a son of God looks like. como é que se parece um filho de Deus. We're supposed to make disciples of all nations. E nós devemos fazer discípulos de todas as nações. It isn't the messages that we preach, E não são as mensagens que nós pregamos, it's the message that we are. é a mensagem que nós somos. It isn't just about supernatural power, Não é apenas acerca de poder sobrenatural, it's about supernatural love. é acerca de amor sobrenatural. Another story. Outra história. I was witnessing in my street as a young
youth pastor. Eu estava a testemunhar na minha rua como pastor de jovens I used to do about 40 hours a week on the street, e fazia cerca de 40 horas na rua and I worked on my job 60 hours a week. e That's 100 trabalhava hours. no meu trabalho normal 60, 40 ou 60? 60 at my regular job and 40 on the street. 60 horas no meu trabalho normal por semana e 40 horas na rua a evangelizar. And I was married with 3 children. E já era casado com 3 filhos. The greater blessing goes to my wife. A maior bênção vai para a minha mulher. For a wonderful wife who was willing for me to be gone 100 hours in the week. Obrigado, Senhor Jesus, por esta mulher maravilhosa que estava disposta a ter o seu marido fora 100 horas pela semana. But then one night I was on the street with one of my disciples, Então, numa das noites, eu estava na rua com um dos meus discípulos, a man that I had taken into my home um homem que eu tinha recebido na minha casa, who had been in Satanism que tinha estado no satanismo and he had been in drugs. e também tinha sido viciado em drogas. And I took him to my house E eu acolhi-o na minha casa. and he became one of my sons. E ele tornou-se um dos meus filhos. Him and 3 other men. We Ele e were in 3 outros similar homens. circumstances. Estavam em circunstâncias semelhantes. So my children grew up watching dad and mom bring people into their house. Então, os meus filhos cresceram a ver a mãe e o pai trazer outras pessoas para casa. And this disciple, his name was Will, he was with me, E este discípulo, o nome dele era Will, e ele estava comigo. and he was observing E ele estava a observar what I was going to do. o que eu estava a fazer. So I walked up to a group of 5 young men in an area where they do drugs, E eu cheguei a um grupo de 5 jovens, que numa área onde eles costumam tomar drogas. and I said, I don't know what you've heard about God, E eu disse, eu não sei o que é que vocês ouviram acerca de Deus, but you've probably been lied to. mas provavelmente mentiram-vos. But tonight you're going to see a demonstration of power, Mas esta noite vão ver uma demonstração de poder and you're going to have to make a decision. e vão ter de tomar uma decisão. And they started mocking E me, eles começaram a gozar comigo. and one young man, his name was Leroy, E um dos jovens chamava-se Leroy. and I said, Leroy, E eu disse, Leroy, I said, you're a backslid Christian. tu és cristão que virou as costas a Deus. You used to know Jesus, and your friends here have never heard this story. Tu já tinhas ouvido falar de Jesus e conhecias Jesus, mas os teus amigos aqui nunca ouviram falar de Jesus. They don't have any idea that you were a Christian. Eles não fazem ideia que tu és cristão. But you used to be a Christian, but Mas- you're backslid. Mas tu eras cristão, mas viraste as costas a Deus. I said, is it right? Está certo? And he kind of hung his head. He said, yeah, it's true. E ele disse, sim, é verdade. And then there was another man named Kenny. E depois havia outro homem chamado Kenny. And I said to Kenny, Kenny, you have a leg that's shorter than the other leg. E eu disse ao Kenny, tu tens uma perna que é mais curta do que a outra. And God's going to fix your leg tonight. And if he doesn't, E Deus vai curar a tua perna. E se Ele o fizer, you can tell everybody in this town tu podes dizer a todas as pessoas nesta cidade. that Ted Hanson's a liar and there is no God. Não, se ele não o fizer, tu podes dizer a toda a gente nesta cidade que o Ted Hanson é um mentiroso e que não existe Deus. He said, no way. Ele disse, nem pensar. I said, do you have a leg that's shorter than Ele the disse, other? tens ou não uma perna mais pequena do que a outra? He said, see. Ele disse, yeah. Oh, I finally got him to sit down on a tailgate of a truck. Então sentei-o na parte de trás de uma carrinha, It is, levantei as pernas dele had the backslid Christian come. Watch this. e disse ao cristão desviado para vir e disse assim, olha isto. And as I prayed, his leg came out E about quando an eu inch and orei, a half. a perna dele aumentou para aí cerca de 4 centímetros ou 5 centímetros. And he said, no way, no E way. ele disse, nem pensar, You pulled my leg. tu puxaste a minha perna. And I said to Leroy, I said, did I pull his leg? E eu perguntei ao Leroy, eu puxei a perna dele? He said, no. Ele disse, não. I said, who did that? Quem é que fez isto? He said, God. E ele disse, Deus. And now the other man said, well, if you're God's God, fix my foot. E o outro disse assim, bem, se é mesmo Deus a sério, então que arranje que cura o meu pé. I said, you have a problem with your foot? E eu perguntei, tens um problema com o teu pé? He takes his shoes off, Ele tirou o sapato and one foot is about that much shorter than the other. e o outro pé é para aí, tem esta diferença de tamanho do outro pé. And out of my mouth, I say, E da minha boca saíram assim as palavras. God's going to fix your foot, and if he doesn't, you tell everyone in this city that Ted Hanson's a liar and there is no God. Deus vai curar o teu pé. E se if he doesn't, If your foot doesn't grow out, you tell everybody in the city that Ted Hanson is a liar and there is no God. ele disse assim, eu vou orar pelo teu pé e se Deus não curar o teu pé, tu podes dizer a toda a gente nesta cidade que o Ted Hanson é um mentiroso e não existe Deus. So I put my hands on his foot Então eu pus as mãos no pé dele and I said, Jesus! e eu disse Jesus. I said, Jesus! Eu disse Jesus. And I began to speak
prophesy that foot to Comecei grow, a falar e a profetizar para que aquele pé crescesse. and his foot came out exactly like the other E o foot. pé ficou tal e qual como o outro. And he put his hand on his foot E ele 4 times. pôs a mão no pé 4 vezes. He said, "No way, Ele disse, can't be. não pode ser. No way, can't be. Não acredito. No way, can't be. Não pode ser. No way, it won't last." Nem pensar, isto não vai durar. And out of my mouth, I said, "You're right. E eu disse da minha boca, tens razão, It won't last. não vai durar. Matter of fact, it'll be shorter than it was." Na verdade, até vai ficar mais curta do que era. Came out of my mouth. E isto saiu da minha boca. I said, "Because what was done was not for you. It was for you, the backslid Christian. Porque aquilo que foi feito não era para ti, mas era para este cristão que estava desviado. As these guys should know who you are." Porque eles têm de saber quem tu és. And then I ran to the prayer room Então eu depois entrei na sala de oração and I begged. I said, "God, please give e Kenny another chance." eu pedi a Deus, por favor, Senhor, dá outra chance ao Kenny. And God said to me, E Deus disse-me, "You did not do any miracle tonight. tu esta noite não fizeste nenhum milagre. Oh, you prayed that Kenny's leg would grow out, Tu oraste para que a perna do Kenny crescesse and you prayed that his foot would grow, e oraste para que o pé crescesse, but you didn't reach his heart." mas não chegaste ao coração dele. You see, it's not about power, Não tem a ver com poder, it's about love. tem a ver com amor. To make disciples of all nations Para fazer discípulos de todas as nações is to put them under the influence of God's mercy and grace. é colocá-los debaixo da influência da misericórdia de Deus e da graça de Deus. It should include healings. Isto também deve incluir cura, It should include miracles. deve incluir milagres, But the greatest miracle mas o maior milagre is that you reach their hearts. é alcançar o coração deles. Who has God put in your world Quem é que Deus pôs no teu mundo that He's called you to reach their e hearts? que chamou-vos a alcançar o coração deles? To show them who their Father is. Para mostrar quem o Pai deles é. He said, "Go make disciples of all nations." Ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. We do that the same way you would eat an elephant. E nós fazemos isto da mesma forma como comeríamos um elefante. Do you know how you eat an elephant? Sabem como comer um elefante? One bite at a time. Uma dentada de cada vez. Because if you try to eat the whole elephant, it's too big. Porque se tentares comer o elefante todo de uma só vez, é grande demais. You can't make disciples of the nations Não se pode fazer discípulos das nações, unless you choose to make disciples of a few. a não ser que decidamos fazer discípulos de poucos. Otherwise, you're just preaching, De outra forma, estamos só a pregar, but you're not reaching. mas não estamos a alcançar. He said, Ele disse, "Go to all nations." vão a todas as nações. He said to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Disse para Spirit. batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Literally submerge them Literalmente submergi-los into the identity of the Father, the Son, and the Holy Spirit. na identidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. I believe in water baptism, Eu creio no batismo na água, but I believe even greater in a lifestyle mas eu acredito ainda mais num estilo de vida of actions that demonstrate I'm a member of the body of Christ. de ações que demonstram eu sou um membro do corpo de Cristo. So we're supposed to go submerge people into their true identity. Por isso é suposto nós submergirmos as pessoas na sua verdadeira identidade. Don't just water baptize them. Não só batizá-los nas águas, Go make disciples. mas fazer discípulos. Put them under the influence of the love of God. Colocá-los debaixo da influência do amor de Deus. Demonstrate to them mercy and grace. Demonstrar misericórdia e graça. And demonstrate to them what it looks like to be submerged into the identity of the Father, the Son, E demonstrar and o the que Holy significa Spirit. estar submerso na identidade do Pai, do Filho e do Espírito To Santo. be submerged into the connection with the Father, the Estar Son, and the submerso Holy Spirit. nesta ligação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. And teach them. E ensiná-los. He said, teach them in the same way that I've taught you. Ele disse, ensinem-os da mesma forma como eu vos ensinei. How did he teach them? Como é que ele os ensinou? Follow me. Seguindo. Live with me. Seguindo. Não, espera, desculpa. You don't have to believe, Vivendo just comigo e follow seguindo. me. Vocês não têm de apenas acreditar, têm de seguir. Watch, look.
Vejam, olhem. I'll show you how good your Father Eu is. mostro-vos quão bom o vosso Pai é. I want to show you how good God Eu is. quero-vos mostrar quão bom Deus é. I'm not asking you to believe. I believe. Não estou a pedir que vocês acreditem, eu acredito. Follow me. Sigam-me. God's mercy is for you. A misericórdia de Deus é para vocês. God's grace is for A you. graça de Deus é para vocês. And then he says the most important part of all. E depois diz a parte mais importante de todas. He says, I'm with you always. Ele diz, eu ficarei convosco para sempre. No, not in memory, Não na memória, in manifested presence. mas em presença manifesta. I'm with you always. Eu estou convosco sempre. Every day, Todos os dias, 7 days a week, 7 dias por semana, 24 hours a day. 24 horas por dia. Tomorrow's Monday. Amanhã, segunda-feira, You might go to work. se calhar vão trabalhar, Maybe you'll be teaching. se calhar vai estar a ensinar, Maybe you'll be being taught. ou se calhar vai estar a ser ensinado, You'll be with your friends. vai estar com amigos, You'll be with your families. vai estar com a tua família, You'll probably be with a few who don't know what to believe yet. se calhar até vão estar com pessoas que não sabem o que acreditar. Whoever is in your world, Quem quer que esteja no vosso mundo, would you go make disciples? será que podem fazer discípulos nesse mundo? Would you go show them Podem What mostrar-lhes their father looks like? With como se skin on? parece o Pai com pele, What Jesus looks like? como é que Jesus se parece With skin on? com pele. You're not Jesus, Vocês não são Jesus, but you are the body of Christ. mas são o corpo de Cristo. And the one who lives in you, Holy Spirit, E aquele que vive em vocês, o Espírito Santo, has come in the name of Jesus. veio no nome de Jesus. And yes, E sim, he is the anointing that will cast out devils. Ele é a unção que expulsa os demónios. He is the anointing that will grow feet Ele é and a legs. unção que faz crescer pernas e pés. He is the anointing that heals hands when Ele- they're injured. Ela é a unção que cura mãos quando elas estão feridas. He is the anointing that gives comfort. Ela é a unção que dá conforto. But more than an anointing, Mas mais do que uma unção, he's the manifest presence of Jesus. ela é a presença manifesta de Jesus. He's the presence of your Father. Ela é a presença do vosso Pai. He's your connection Ela é a ligação to being an ordinary person que vos faz de pessoas normais, with feathers, com pessoas com penas. a supernatural son or daughter of God. Um filho sobrenatural e uma filha sobrenatural de Deus. Be yourself, Sê tu mesmo, but be connected. mas sê tu mesmo ligado. Come boldly to the throne of grace every day. Venha ousadamente ao trono de graça todos os dias. Reach out and receive misericordia. Estende a mão e recebe misericórdia. But then find grace. Mas depois acha a graça. Find the manifest presence of Holy Acha Spirit a presença manifesta do Espírito Santo. so that you can disciple nations. Para que possas discipular nações. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. So put your hand on your, before you applaud Jesus, put your hand on Antes de your heart. aplaudirmos a moment. Jesus, ponham a mão no coração. Oh, thank you, Jesus, for what you've done. Obrigado, Jesus, pelo que tu fizeste. Thank you, Father, that you were the one that sent Jesus. You were in agreement with the Word. Obrigado, Pai, porque foste tu que enviaste Jesus e estavas de acordo com a palavra. And that expression was because you've always seen us as your children. We just did not see you for who you are. E essa expressão foi porque tu sempre nos viste como teus filhos, mas nós não te vimos por quem tu és. And Jesus, you came and you moved into our neighborhood. Jesus, tu vieste e fizeste parte do nosso bairro, But Holy Spirit, you also came in Jesus. mas Espírito Santo também vieste em Jesus. And you kept Jesus connected to heaven while he was a man on earth. E mantiveste Jesus ligado aos céus enquanto ele era um homem na terra. So Jesus, what you did because you saw your Father doing it. Por isso, Jesus, tu fizeste aquilo que viste o Pai fazer. And you did that to demonstrate what sons and daughters of God look like. E fizeste isto para demonstrar o que filhos e filhas de Deus se parecem. You demonstrated the character, Tu demonstraste o caráter, the nature, a natureza, the way God does things. a forma como Deus faz as coisas. You demonstrated God's power, Tu demonstraste o poder de Deus and you demonstrated God's authority. e demonstraste a autoridade de Deus. You did that so that we would know what it looks like E fizeste isso para que nós conhecêssemos o que é in human form. fazer isso em forma humana. But you did not leave us orphans, Mas Jesus, não nos deixaste órfãos, because you've sent your Spirit. porque tu enviaste o teu Espírito. Holy Spirit, Espírito Santo, I'm sorry that
Many times you get ignored Perdoa as vezes que nós ignoramos-te, because the only way we can see you porque a única forma de podermos te ver is to see you in us. é ver-te em nós. You've also come to move into the neighborhood. Tu também vieste e fizeste parte do nosso bairro. You've come to move into our flesh, our natural lives, Vieste e tornaste parte também da nossa vida natural, da nossa carne, so that we can disciple nations, para que nós possamos discipular nações, which is even greater than just discipling 12. que é muito mais do que apenas discipular 12. But it begins with each of us Mas começa com cada um de nós embracing our world, a abraçar o nosso mundo, embracing you, abraçar-te a ti and bringing your influence, e trazer a tua influência, your love o teu amor to our world. ao nosso mundo. Would you give us the grace this week Dá-nos a graça nesta semana to touch others with your love? para tocar outros com o teu amor. Holy Spirit, we partner with you. Espírito Santo, nós queremos ser parceiros contigo. You're the senior partner. You're the one that's in charge. Tu és o parceiro sénior, és aquele que está a mandar, a comandar. But we agree Mas nós concordamos to be your feet, ser os teus pés, to be your hands, as tuas mãos, to be your heart, your ser mouth, o teu coração, a tua boca, to be your head. ser a tua cabeça. Would you manifest who you are Podes manifestar quem tu és through who we are através de quem nós somos to our world, ao nosso mundo, so that many will come and know who they are? para que muitos possam vir e saber quem eles são, They are children of God, que são filhos de Deus, sons and daughters of God, filhos e filhos de Deus, to bring the goodness of a loving Father para trazer a bondade de um Pai que os ama to a natural world a um mundo natural, in a supernatural way. de uma forma sobrenatural. Amen. Amém.